Olá! Como vocês devem saber, Diogo Filho iniciou no judô essa semana. E o judô, como diversas outras lutas e tantos outros esportes, é muito disciplinador. Tem as suas tradições, as suas regras, inclusive hierarquias. Tem também práticas habituais, costumes ali do dojo, do tatame. Pois bem, óbvio que como primeiro aluno, como primeiro dia, melhor dizendo, o Diogo não conhece tudo isso. Mas, além disso, muito difícil será para o Diogo cumprir todas essas tradições, todas essas práticas. Pode ser que um dia ele se acostume, ele se habitue e ele consiga. Mas pode ser que não também. E não é só o Diogo. São tantas outras crianças que, por algum motivo, precisam dessa compreensão do sensei, do professor. Precisam dessa compreensão dos demais colegas que estão acostumados e dispostos a cumprir todas as regras. Por quê? Além de existirem crianças que estão testando e que são indisciplinadas, e um dos objetivos do judô e dos esportes é exatamente esse, discipliná-las, trazê-las para o eixo, existem também as crianças, os jovens, que não vão conseguir por questões sensoriais, por questões cognitivas, por limitações físicas e por aí nós vamos. Então, quando falamos de inclusão, de verdade, precisamos pensar nisso. Não só porque o judô, o professor de judô, o professor de natação, além dos professores da escola, são obrigados por lei, enquanto prestadores de serviço, a flexibilizar as suas tradições e regras. São. Não achem que não são, porque são. Mas, independente disso, porque muitos não respeitam, muitos não estão nem aí, muitos nem sabem disso. As pessoas, quando oferecem serviços, elas têm que saber que essa população neurodivergente que precisa de inclusão, ela deve estar em todos os lugares, ela quer estar em todos os lugares, diferente de anos atrás. E, infelizmente, atualmente isso ainda acontece, por N motivos, que eu não quero ficar falando aqui. Existem casos mais severos, existem famílias que não têm condições, existem famílias que têm vergonha, que não têm disposição para enfrentar isso, enfim, não estou julgando ninguém. Mas as pessoas neurodivergentes que têm possibilidade de estar nesses lugares devem estar. E as pessoas que oferecem esse serviço e frequentam esses lugares têm que entender isso. E nessa escola de judô que o Diogo entrou, nessa academia, nesse dojo, é muito bacana, porque o professor já está acostumado a lidar com crianças com TOD, autismo, dentre outras dificuldades. Os colegas do Diogo não se incomodaram, muito pelo contrário, interagiram com ele, entenderam, não quiseram ser indisciplinados, não quiseram deixar de fazer uma atividade ou outra porque o Diogo não estava fazendo ou conseguindo fazer, não quiseram sair mais cedo porque o Diogo quis sair mais cedo, não quiseram usar meias no pé, não sei se usa meia em outro lugar, né? Mas enfim, meias porque o Diogo estava de meia. Enfim, seguiram o seu ritmo, como deve ser. A criança pode questionar, ter curiosidade, o pai também procurar saber, até para entender melhor e compreender e ajudar. Mas farinha pouca, meu pirão primeiro, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. Ah, se aquele ali está de meia, eu quero que meu filho esteja também. Se aquele ali não quer se agachar para reverenciar o inventor do judô, o criador do judô, meu filho também não vai fazer. Que mundo é esse? Se alguma criança não está fazendo algo, tem uma razão. Então, incluir, compreender, flexibilizar é o caminho. É claro, se for uma turma de treinamento, onde há um rigor maior, cabe ao professor e à família, de forma razoável, vamos encaixar ele aqui nessa turma de iniciação, nessa turma de compreensão, nessa turma mais preparada para ele. É claro, adaptações sim. Flexibilidade, sim, mas jamais exclusão. E é muito importante que os pais das crianças que estão lá, das crianças típicas, entendam isso e se comportem bem também, para que as crianças façam o mesmo. Então,
Demoramos a achar um lugar para o Diogo fazer lutas. Já tive experiências de tentar um professor, o professor nem deu moral, etc. Mas encontramos. Vocês façam mesmo, não desanimem de incluir seu filho. Então, meu filho hoje ele tem um lugar bacana para fazer natação, que ele pode nadar de short, sem touca, por exemplo. Ele tem um lugar do judô que ele pode ir de meias. Ele tem as aulinhas de robótica e programação que são muito bem flexíveis e inclusivos. E assim nós vamos. Nunca desanimem. Lembro vocês que há pouco tempo atrás nós saímos de uma escola que a professora era discriminadora. Então, o mundo gira e dificuldades nós teremos o tempo todo. O que não podemos é deixar de acreditar, deixar de fazer, deixar de levar cada um dentro do seu contexto, da sua realidade, os nossos filhos para esse ambiente, para que a sociedade se eduque, para que a sociedade melhore e para que principalmente seu filho esteja preparado da melhor maneira possível para o futuro, para a independência, para a autonomia. E, de novo, não tem nada mais tradicional com regras e hierarquias do que um judô. Então imagina o desafio que é para o professor ter um aluno como o Diogo, como um outro autista, um outro TOD, um outro, enfim. Imaginem como é difícil para os coleguinhas, imaginem como é difícil para os pais que lá estão e, principalmente, imaginem como é difícil para mim e, mais do que principalmente, ultra big mega principalmente, é difícil para o Diogo lidar com todas essas questões motoras, sensoriais, cognitivas e estar lá. Mas é possível. Se eu conseguir, se ele conseguiu, se as pessoas conseguiram, você consegue.